a vós. E glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nos reunimos nesta celebração para dar início a este tempo santo, tempo da Quaresma. Na Igreja existe, dentro do seu ano celebrativo, seu ano litúrgico, dois períodos fortes de penitência, de transformação, e que giram em torno de duas grandes e as maiores festas da nossa fé cristã. No começo do ano litúrgico, nos preparemos para o Natal do Senhor, por meio do Advento, tempo de espera, tempo de cultivar a esperança em Deus, no Deus que se faz homem para vir ao nosso encontro. Durante o tempo da Quaresma, também tem uma finalidade, um ponto de chegada, que é justamente a Páscoa de Cristo. A semana de todas as semanas, com a Semana Santa, onde viveremos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, onde celebraremos o grande mistério da Páscoa, precedido deste tempo de preparação, tempo de penitência, de oração, de jejum, de caridade, como nós mesmos ouvimos no Evangelho. Sendo assim,
as duas maiores festas cristãs relacionadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu nascimento e sua paixão, morte e ressurreição, são precedidas de um tempo de preparação. Este tempo que nós vivemos, o tempo quaresmal, 40 dias que preparamos-nos para a Páscoa. 40 dias que nos trazem à memória tantos eventos na história da salvação, cujo este número simbólico assim representa. Desde o povo que caminhava no deserto, e no deserto permaneceu por 40 anos. Desde o próprio jejum de Cristo, antes de dar início à sua missão, por 40 dias no deserto foi tentado. Mas assim também outros tempos fortes, outras passagens da Escritura nos recordam. 40 dias é dado a Nínive para que se converta. E é dentro deste tempo, desses 40 dias que o profeta Jonas anuncia, e o povo faz penitência, que Deus salva aquele povo, que a misericórdia de Deus alcança aquele povo. De certa forma, nos lembra então passagens no tempo, seja do povo de Israel ou até mesmo de pessoas importantes na Sagrada Escritura, em que 40 dias ou 40 anos simbolizam um tempo que é um tempo de provação, um tempo de purificação, um tempo de conversão de vida, que ao mesmo tempo é período sim de encontrar-se consigo mesmo no deserto. Lembrando que a própria palavra de Deus nos recorda em Oséias: te levarei ao deserto e te falarei ao coração. É necessário entrar no deserto da quaresma, é com Cristo entrar na penitência, é com Ele acompanhar, para que então possamos sair com Cristo, renovados, transfigurados, com uma vida nova. São 40 dias também que sinalizam um detalhe até da nossa vida humana. Imaginemos o nascimento de uma criança que praticamente gira em torno de 40 semanas para dar uma nova vida, para que uma nova vida venha à luz. Sendo assim, entendamos, é tempo de uma nova vida para nós cristãos. É tempo para que nós possamos, para caminhar para a vida de Cristo, que é a vida do ressuscitado, para a experiência da Páscoa, da ressurreição, da vida nova prometida por Cristo, que nós também tenhamos o propósito de uma nova vida em nós mesmos, deixar o homem velho, tornar-nos homens novos. É preciso desta conversão, a qual o tempo da quaresma nos convida. Mas por que isto? Se a igreja nos fala, ela mesma, continuamente de conversão, de penitência, de oração, de caridade, porque sim, é verdade, não é apenas durante o tempo da quaresma, não é apenas a partir da quarta-feira de cinzas, mas esta vida de conversão e a vivência dessas práticas que o próprio Evangelho nos traz, são circunstâncias que devem nortear a vida de todo cristão durante toda a sua existência, não apenas no momento. Porque se olharmos as práticas e chegarmos no último dia e apenas entendermos que a quaresma é só viver algumas coisas, só praticar estes preceitos, pouco terá gerado fruto em nós. É primeiro preciso entender a oração, a penitência, a caridade fazem parte da vida cristã, fazem parte da vida de todo cristão. Mas então por que a igreja nos apresenta um tempo para insistentemente na liturgia da palavra nos reforçar,
nos falar disto tão continuamente e tão insistentemente? Caríssimos, se a oração gera frutos, se a penitência nos transforma, se a caridade é vista por Deus como fruto da bondade em benefício ao outro, quando fazemos individualmente, quanto mais, quando como um povo, entramos juntos nessa dinâmica, nessa proposta de conversão, quando como um só coração, uma só alma, portanto, a alma de um povo que tem e é congregado numa mesma fé, se propõe a rezar juntos, se propõe a penitência juntos, se propõe a viver a caridade, quanto maior é o fruto, quando coletivamente abraçamos a fé e nos propomos, todos nós, a essa conversão. Quantos frutos Deus pode tirar para a nossa salvação, para o crescimento na graça, na virtude e também em benefício de tantas pessoas que nós rezamos, pedimos, oramos ou que podemos praticar a caridade para com esses irmãos. É por isso que a Igreja nos propõe um tempo para que comunitariamente, coletivamente vivamos esse propósito, porque sabe do fruto que é a comunhão que a Igreja vive quando num só Espírito caminha junto. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio, diz nosso Senhor. Quanto mais onde 2 ou 3 vivem a oração, quanto uma multidão de cristãos vive a oração, o Senhor habita este povo, está no meio. Quando os 12 se reuniram depois da ressurreição e ascensão de Cristo, rezaram juntos, e a ação do Espírito foi frutuosa para o nascimento da Igreja. Quanto mais quando como um povo nos unimos num propósito único de oração. Então por isso a Igreja nos pede sim, um tempo especial para vivermos por meio destas ferramentas, destas práticas, a nossa fé, num propósito de vida nova. Então não é só fazer, não é só cumprir, mas é saber primeiro que entramos nessa caminhada em busca de uma vida nova, que é a vida nova de Cristo e do Cristo ressuscitado, no final desta caminhada. É saber que em comunhão mais frutos poderemos alcançar e ao mesmo tempo podemos uns aos outros nos animar na fé, nos levantar em nossas quedas, incentivar o outro à oração, à penitência, mesmo que o outro não tenha, e não tem mesmo, que saber o que eu me proponho a fazer, mas unidos num só coração e alma, viver e professar a fé, viver a oração, viver essa proposta de conversão, de que nos fala esse tempo santo, com o objetivo de chegar à festa da ressurreição. Se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. E às vezes essa morte deve se dar em nós já no dia a dia, quando deixamos morrer o homem velho para nascer um novo homem, quando deixamos morrer um cristianismo de aparência para viver uma fé profunda, radical, viva, autêntica, do interior e que se reflita no meu exterior, na minha vida prática. É por isso que vivemos essa proposta de fé. Nós somos convidados comunitariamente a pedir aquilo que nos fala o Salmo. O Salmo que nós ouvimos é um trecho do Salmo 50. Salmo que a tradição atribui a Davi, e que Davi teria feito justamente no momento em que se dá conta do seu pecado diante de Deus, tendo levado à morte de um homem no campo de guerra para tomar-lhe a esposa.
É quando ele cai na consciência da gravidade do pecado que ele pede misericórdia a Deus, e aí é atribuído, conforme a tradição, esse salmo a Davi. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. É a consciência que todos nós devemos ter, de que no fundo, assim como Davi, também o meu pecado está sempre à minha frente, diz o salmista. E basta olhar com sinceridade a nossa condição humana para perceber isso também em nós. Quantas vezes distantes estamos do amor de Deus e, consequentemente, do amor ao nosso próximo. É preciso então pedir como salmista: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo um coração que seja puro e um espírito decidido. Como eu disse, coletivamente pedimos a Deus essa graça. Um coração puro, um espírito decidido, estar sob a face de Deus, sob o seu olhar de compaixão e misericórdia, e que o seu Espírito nos infunda todas as graças e virtudes para viver a fé da forma mais autêntica possível. Porque sabemos, se deixarmos a nossa escolha sozinhos, acontece o que acontece com Davi: meu pecado está sempre à tua frente, pois foi contra ti e só contra ti que eu pequei. Então é necessário comunitariamente nos unir nesse espírito de oração e de fé. E de que forma? Primeiro, como eu disse, tendo muito claro o que esse tempo nos chama: de conversão, de oração e de uma vida nova. É na busca de uma vida nova. Mas vida nova que a palavra de Deus e a tradição da igreja nos apresenta a partir de alguns meios, que são os meios que são falados no Evangelho. 3 práticas, mas que elas não são o fim em si mesmo, mas são meios para chegar ao fim, que é a vida nova em Cristo. Primeiro, a oração. E por que a oração? Porque a oração é a nossa comunhão com Deus. É como uma santa dizia: é estar a sós, é dialogar com aquele que eu sei que me ama. É estar nesta comunhão com Deus. Como pode haver cristãos que não rezam? Que não rezam diariamente? E não basta apenas a oração comum, coletiva, ela é necessária, porque professamos uma fé que abraça a todos nós juntos, por isso rezamos em comum. Mas é preciso o cultivo dessa fé no dia a dia. Qual o tempo que reservamos para estar com Deus? Se muitas vezes temos tarefas, coisas a fazer, mas qual o tempo que eu reservo para ouvir a Deus, para rezar, para tomar a palavra de Deus, para uma visita ao Senhor numa igreja, no silêncio da igreja, no Santíssimo? Tantas formas de oração que a igreja nos apresenta e que poderíamos nós aplicar no nosso dia a dia. Por isso a oração, porque é preciso primeiramente buscar a Deus acima de todas as coisas, estar em comunhão com Ele, porque da oração é que o coração se abre a Deus, e abrindo-se a Deus, abre a graça de ir ao encontro ao outro, abre o coração a graça de ir até o próximo. Além da oração que é necessária, se nos apresenta a penitência. E aqui é um detalhe muito, vamos dizer assim, que nos soa para muita gente fora de moda, né? Antiquado, ou o que seja, use o termo que quiser, não me importa. A realidade é que é necessário. Quando nós nos colocamos sob a luz de Deus na oração, quando começamos a ver como Deus nos vê, e reconhecer
como até numa canção agostiniana, né? Que eu me conheça a mim mesmo e que eu vos conheça, Senhor. Quando na oração eu permito conhecer a Deus e por Deus encontrar-me comigo mesmo, percebo que eu preciso dessa conversão. Que a penitência e o jejum são práticas necessárias. Porque infelizmente o coração humano facilmente se desvia, facilmente é entregue às suas más inclinações, às concupiscências, como se fala na Escritura, que são as paixões mundanas. Porque quantos não são muitas vezes tentados pela riqueza, pelos afetos desordenados, pelos desejos, pela ira, pela falta de perdão ou tantas coisas. Então, se olharmos dentro de nós mesmos, tanta desordem encontraríamos. A penitência é o caminho pelo qual o homem ordena o seu interior. E por que ordena o seu interior pela penitência? Porque é na penitência que o ser humano coloca limite às suas vontades. O dia de hoje, que é quarta-feira de cinzas, e a sexta-feira da paixão, por exemplo, são dias que a igreja, ela propõe jejum e abstinência. A abstinência de carne e o jejum, que é tomar 2 refeições leves no dia e uma um pouco mais substanciosa, mas que não seja excesso. Para quê? Primeiramente, para que o homem perceba em si mesmo que não é escravo dos seus desejos, que é necessário botar um freio aos seus impulsos, que o primeiro meio é o jejum. Mas a penitência, qualquer que você aplique, tem este caminho de fortalecer a vontade para não ceder às más inclinações do coração, para poder dizer não diante de uma tentação, para poder dizer não diante de um impulso, diante da ira, do desejo, dos ciúmes, da inveja, do apego, de tantas coisas. É necessário um fortalecimento da alma humana. E esse fortalecimento se dá no exercício da penitência. Não é apenas cumprir uma penitência 40 dias e chegar no último dia, aí chega na noite de Páscoa, a pessoa come tudo aquilo que ela não comeu em 40 dias, bebe tudo que ela não bebeu em 40 dias. Aí significa que a pessoa viveu superficialmente o sentido da penitência. A penitência é para que nós cresçamos no nosso próprio autodomínio. Portanto, mas não apenas, porque quando eu me coloco na penitência, no jejum, por exemplo, na abstinência, eu posso também lançar um olhar sobre o outro. Por quê? Se te faz falta durante 40 dias alguma coisa, eu faço a seguinte pergunta: e para aquela pessoa que aquilo te faz falta durante toda a vida? E para aquele que passa a fome, necessidade, durante toda a sua existência? Se para nós e para muitos é um sacrifício tirar algum detalhe, algum elemento, que se goste muito, por 40 dias, quanto mais deveríamos pensar naquele que não tem durante toda uma vida. Saber nos colocar no lugar do outro nesse sentido. Ter a compaixão, que é padecer com, sofrer com o outro, sentir a dor do outro. E é isso que nos move a caridade. Quando eu olho o outro e me coloco no lugar do outro. Aqui está o terceiro elemento do tempo da Quaresma, portanto. A esmola, a caridade. O tirar de si mesmo para dar ao outro.
para ir em socorro a quem não tem, para despojar-se também do apego, porque quantos sofrem pelo apego material aos bens, mas também para se colocar no lugar de quem não possui. Quantos será que talvez vindo a uma Santa Missa, passam ao lado de alguém que necessita algo, e se pensa, se faz com que não se vê aquela pessoa? Muito piedosa essa pessoa, ela não faltou à missa, mas é necessário perguntar: e a pessoa que você passou do lado? E aquele que passa necessidade e você foi egoísta? Aquele que você não viu no seu caminho? Ou o teu próximo com o qual você convive e que às vezes você foi incapaz de estender as mãos, de acolher numa necessidade, seja ela material ou espiritual? É por isso esses 3 elementos desse tempo quaresmal: a oração, o jejum e a penitência, e a esmola ou caridade. São as ferramentas, não o fim em si mesmo. O fim é Cristo. O fim é a vida nova. E vida nova que em nós é vida nova. Porque quanto mais vivemos essa proposta a cada quaresma, a cada tempo, e durante o nosso tempo, a nossa vida cristã, mais nos aproximamos de Cristo. Mais Cristo vive em nós, porque deixamos de pensar como o homem velho e passamos a pensar como o homem novo, Jesus Cristo. E aí a força da sua ressurreição se dá em nossa mesma vida. A graça em nós se torna mais atuante, produz mais frutos de uma vida santa. Porque no fundo é esse o objetivo. A santidade em Deus. Todos são chamados a ser santos, ou seja, a imitar Cristo, a configurar em si mesmos a imagem do Filho único Jesus Cristo. Mas isso não se dará se nós não fizermos com Cristo, se não caminharmos, se com Ele não morrermos para o homem velho e não ressuscitarmos para um homem novo, para sermos homens novos. Que esse tempo quaresmal então nos conduza a isso. Não sozinhos, mas sempre com a presença dEle, a presença de Deus. Porque é a Ele que nós devemos sempre pedir, como o Salmo: dai-me um coração puro, um espírito decidido. Não afasteis vossa face, nem retirei-me o vosso Santo Espírito. Se rezamos nesta fé e pedimos essa graça a Deus, a nossa iniciativa humana terá a sua correspondência na graça que nos suporta, que nos eleva, que nos dá o sustento. E assim trilhamos o caminho para cada vez mais Cristo viver em nós, configurar-nos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.